Bom dia, meninas. Paz seja sobre o coração de cada uma de vocês, amém? Hoje o nosso salmo é o salmo de número 58, e esse salmo é um salmo realmente assim que vem reconhecendo a soberania de Deus e sabendo que é Ele quem faz justiça sobre toda a terra, amém? Então, no versículo 1, a partir do versículo 1, esse salmo começa assim: Vocês, governantes, sabem o que significa justiça? Acaso julgam o povo com imparcialidade? De modo algum. Tramam injustiça em seu coração e espalham violência por toda a terra. Os perversos são pecadores desde o ventre materno, mentem e se corrompem desde o nascimento. São venenosos como serpentes, como cobras que se fazem de surdas, para não ouvir a música dos encantadores, ainda que eles toquem com habilidade. Quebra os dentes dos perversos, ó Deus. Despedaça, Senhor, a mandíbula desses leões. Que desapareçam como água em terra sedenta. Que se tornem inúteis as armas em suas mãos. Que sejam como a lesma que se desmancha em lodo. Como a criança que nasce morta e nunca verá o sol. Deus os eliminará, tanto os jovens como os velhos, mais depressa que um fogo de espinhos esquenta uma panela. O justo se alegrará quando vir a vingança contra a injustiça. No sangue do perverso lavará os pés. Então, por fim, alguém dirá: de fato, há recompensa para o justo. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Então, esse salmo, amadas, é um salmo de lamentação que apresenta uma forte denúncia, né, contra os juízes, contra os governantes injustos que promovem a opressão e a corrupção. No entanto, no meio dessa situação difícil, né, o salmista ele expressa sua confiança em Deus como um juiz justo que faz justiça e que traz julgamento sobre os ímpios. Então, quando nós refletimos sobre esse salmo, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas, né? Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a confiar em Deus como um justo juiz. Quando nós vemos a injustiça, a corrupção ao nosso redor, é muito fácil nós perdermos a esperança, nós nos sentirmos impotentes, mas esse salmo, ele vem nos lembrando que Deus é um juiz justo e que não deixará, amadas, os ímpios escaparem impunes. Nós devemos confiar em Deus, pedir que o Senhor venha trazendo justiça sobre todas as injustiças que nós vemos, né? Trazendo justiça sobre a nossa nação, trazendo justiça sobre as nossas casas. Então, é um salmo que realmente mostra a injustiça, mas também mostra a quem é que nós devemos clamar, né? Aonde que nós temos que buscar o socorro. Então, outra coisa que esse salmo nos ensina também é que nós somos esses agentes de justiça, né? Que embora seja muito fácil para nós apontar o dedo para os juízes, para os governantes corruptos, nós também, ao mesmo tempo, devemos nos perguntar o que é que nós podemos fazer, né, como agentes de justiça, no nosso próprio círculo, na nossa família, na nossa igreja. O que é que nós podemos fazer para mudar a situação? Porque é muito fácil nós apontarmos o dedo, é muito fácil nós trazermos acusação, mas nós não fazemos nada. Nós somos aqueles que aceitamos um troco a mais, entendendo que isso é bênção de Deus, e às vezes não é. Estamos promovendo a corrupção. Nós, muitas vezes, somos aqueles que passamos pelos marginalizados na rua e não fazemos nada. E aí reclamamos, né, dos políticos corruptos, que olham para as nossas necessidades e não fazem nada. Então, nós precisamos realmente denunciar a injustiça quando a vemos, nós precisamos lutar contra a corrupção, mas dentro da nossa esfera também, no nosso próprio meio, né, na nossa família, nós devemos ajudar os necessitados, os marginalizados, nós devemos trazer a justiça, ser esses agentes, né?
nós precisamos também aprender a clamar a Deus. Então, o Salmo 58 é um salmo de lamentação, que expressa realmente a tristeza e a dor, né, do salmista, em face da injustiça. Ele está vendo tudo aquilo, ele está vendo a corrupção, mas ele leva a oração dele a Deus. Então, nós precisamos aprender a clamar diante de Deus, em meio às dificuldades, às provações que nós enfrentamos. Então, orar, amadas, pode nos ajudar a processar as nossas emoções e a encontrar conforto na presença de Deus. Porque quando eu oro, quando eu clamo a Deus, eu começo a ver também em mim aquilo que precisa ser mudado. Então, eu paro de apenas apontar o dedo e eu começo a meditar naquilo que eu posso fazer, naquilo que depende de mim. Então, isso me ajuda a processar minhas emoções, a tirar toda a raiva, toda a ira, toda a vingança, para realmente clamar por justiça. Então, esse salmo nos ensina isso. Esse salmo também nos ensina a permanecer firmes na fé, né? O salmista expressa sua confiança em Deus como um juiz justo, mesmo em meio às opressões e corrupção. Então, nós devemos seguir esse mesmo exemplo e permanecer firme na nossa fé, confiando que Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, Deus ele é fiel e ele nunca vai nos abandonar. E ele é aquele que faz justiça. Então, nós precisamos permanecer firmes, acreditando nisso, não nos deixar levar por aquilo que os nossos olhos estão vendo. Outra coisa que nós podemos aprender com esse salmo é evitar cair na tentativa de seguir o ímpio, porque muitas vezes quando a gente olha, né, para a impunidade, para a corrupção, para a injustiça, a gente começa a achar que se eles fazem, eu também posso fazer. Se eles não são punidos, eu também não serei. Então, é importante a gente lembrar que a tentativa de seguir, né, esse caminho pode ser, às vezes, uma tentação no meio da pressão, da dificuldade, mas nós devemos resistir a essa tentativa de seguir o caminho da injustiça, o caminho da corrupção, e precisamos andar num caminho de santidade, mesmo que a gente vá na contramão do mundo. Precisamos também aprender a buscar a sabedoria de Deus. O salmista ele fala sobre a sabedoria que vem de Deus e que pode nos ajudar a discernir entre o certo e o errado. Então nós devemos buscar essa sabedoria nas nossas vidas, pedir a orientação de Deus em todas as decisões, em todas as ações que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, porque a corrupção, a violência, ela nunca começa de uma forma grande, ela começa com pequenos atos, com pequenas coisas. Então, nós precisamos de sabedoria de Deus nas decisões do nosso dia a dia. E, para finalizar, nós precisamos aprender a cultivar um coração de adoração. Então, o Salmo 58, ele termina com essa expressão de louvor a Deus, reconhecendo a grandeza, o poder de Deus. Então, quando eu cultivo esse coração de adorador, né, na minha vida diária, quando eu reconheço a Deus como o Senhor absoluto, como aquele que faz justiça, então eu encontro alegria e satisfação na presença do Senhor. E eu encontro, acima de tudo, o refrigério. Amém, queridas? Então, que nós possamos aprender com esse salmo a realmente confiar no Senhor, a descansar nele, sabendo que Ele é o juiz de toda a terra. Pai, Tu és santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso, e nós queremos nesta manhã pedir a Tua ajuda, para que o Senhor venha nos ajudar a evitar realmente, Senhor, a tentativa, Pai, muitas vezes de seguir, Deus, esse caminho de ímpios, e precisamos aprender a buscar, Senhor, a sabedoria que vem do Senhor, Pai. No nome de Jesus, nós queremos, Senhor, assim como esse salmo nos ensinou, nós queremos realmente buscar, Deus, um coração de adoração, um coração que reconhece a Tua grandeza, o Teu poder, mesmo, Pai, no meio das dificuldades, mesmo no meio dos desafios, mesmo em meio à corrupção, que nós possamos Te adorar, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos agentes de justiça no nosso círculo, Senhor, de influência, Pai. Nos ajude a confiar no Senhor como o juiz justo que faz e traz justiça ao mundo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos mesmo confiando, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nada, Senhor, absolutamente nada, passa desapercebido aos Teus olhos, Pai. Nós oramos, Deus, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridas.
que você tenha um excelente dia e que o Pai possa trazer paz ao teu coração.